Bom, a minha terapeuta diz que eu tenho uma memória de elefante, né? Então eu vou tentar começar a contar as coisas que eu me lembro da minha infância. Uma das primeiras memórias que eu tenho é de uma festa de 2 anos de idade que a minha mãe me vestiu com roupa de gente grande. Eu tava com uma calça jeans que amarrava assim no joelho, uma Maria Chiquinha, uma bolsinha de lado assim, sabe? Uma blusa vermelha. Eu não sei se essa memória é uma memória de uma fotografia que foi mostrada para mim anos depois, ou se é verdade, mas eu lembro de eu estar na casa da minha tia Shirley, que é onde eu ficava muito tempo que minha mãe viajava, me deixava lá na casa da tia Chile, que tem um degrauzinho e eu fiquei pulando naquele degrau horas e horas. Se eu tinha 2 anos de idade, se foi na minha festa de 2 anos de idade, realmente subir e descer um degrau é um desafio imenso para uma criança. Essa é uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, de criança. Depois do meu aniversário de 3 anos de idade, 3 anos de idade, eu lembro que eu tive uma festa muito grande, assim, a gente já morava num prédio, porque o começo da minha infância eu morava em Realengo, mas disso eu não lembro nada de Realengo. Eu só lembro do apartamento que a minha mãe foi morar em Pilares e tinha carpete. Isso eu lembro. E aí nesse prédio teve a minha festa de 3 anos de idade, que foi uma festa grande, e eu lembro de eu na escada do Play não, né? Que era a garagem era Play. Comendo estrogonofe. Isso eu lembro. 3 anos de idade. Com 3 anos de idade também, eu fiz novela. Eu fiz novela na Globo, eu fui filha do Cláudio Marzo com a Nívia Maria, em 1980, na novela Olhar os Lírios do Campo. E eu lembro, eu tenho a memória do camarim, eu tenho a memória do frio que fazia nos corredores da Globo, eu lembro de gravar com o Cláudio Marzo na beira de uma escadaria, numa igreja. Acho que a gente viajou para Teresópolis, Petrópolis, Tatiaia, não sei onde é que foi gravada. Era uma coisa que era final de capítulo. E aí eu lembro de eu falando o texto para ele, papai e mamãe tá no céu, porque a Nívia Maria morria, né? E ele falava, tá. Dessa época eu tenho fotos, mas de memória eu tenho isso. Depois eu fiz umas outras participações em novela. Tinha uma outra novela que eu fiz que eu estava num casamento e a cena era num altar, mas aquela cena se repetiu muito, o estúdio estava muito gelado e eu não parava, mas eu lembro do ator, muito amoroso, muito atencioso, falando comigo, eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas eu lembro de um ator, e do Eval Rossando também me dirigindo, né? Lembro da minha mãe lá nos bastidores, e isso eu lembro com talvez 4. Terras do Sem Fim, o nome da novela, eu lembro. 4 anos. Com 5 anos, talvez. Pois é, acho que com 3 anos eu já lembro. Eu lembro do meu primeiro dia de escola. Eu lembro da minha mãe tirando foto minha na porta do prédio, com a lancheira, minha roupinha Maria Chiquinha, indo para a escola. Lembro na escola, lembro dos desenhos, lembro dos exercícios, lembro. A tia Rose foi no CA. A primeira professora eu não lembro, mas eu lembro de aniversário. Lá, eu lembro assim, nessa escola que foi na Chiquitim, a gente tinha um uniformezinho que era azul de listas. E eu lembro quando a gente tirou a foto, que tem a foto minha ruiva, que eu era ruiva, com esse uniforme. Lembro da foto que minha mãe tirou no terreno da casa da minha tia Shirley, também, que eu e o Rodrigo fomos para a escola. Eu lembro do cheiro da lancheira, que a lancheira era aquela lancheira de isopor, que tinha um tecidinho do lado de fora, mas era isopor do lado de dentro, que cabia uma garrafa e o outro espacinho cabia os biscoitinhos, coisinha. Então, eu lembro do cheiro dessa lancheira. Eu lembro dessa foto também lá no terreno. Eu lembro da minha mãe, dos carros da minha mãe. Minha mãe tinha um Dodge Charge RT branco, na João Ribeiro, lá em Pilares. Eu lembro de brincar muito naquele terreno. Brincar muito naquele terreno. Eu tive uma babá até os 6 anos de idade, que foi a Sô. Mas eu tenho pouca memória da Sô. Eu não lembro de ter aprendido nada com ela.
Por exemplo, eu nunca vi a minha mãe fazer serviço doméstico, limpar a casa, passar pano, nada. Minha mãe só cozinhava. Nem arrumar a cama, minha mãe arrumava. Eu arrumava a cama quando era criança. Eu acho que eu aprendi a fazer essas coisas com a Solange. Não foi com minha mãe, não. Mas eu não tenho essa memória da sua. Interessante, eu não tenho essa memória da sua. Então, com 4 anos de idade, eu fiz Terras do Sem Fim, né? Já estava na escolinha. Com 5 anos de idade, eu entrei no CA. Eu fiquei 2 anos indo no Chiquitim, aprendendo a fazer os desenhos. Com 5 anos de idade, eu fui pro CA. Aprender a ler e escrever. Aí eu lembro da sala, eu lembro da tia Rose. Já não era mais aquele espaço com cadeirinhas, mesa e 4 cadeirinhas, igual criancinha pequena, não. Já era um formato tipo escola mesmo, que tinha uns bancos horizontais e você sentava do lado do coleguinha. E eu lembro de aprender o A, B, o C, o D, o Lá, o Lé, o Li, o Ló, o Lu. Era a tia Rose. E eu lembro de um dia que eu fiquei muito apertada para fazer xixi, a tia Rose não deixou eu ir no banheiro e eu fiz xixi na calça. E aí eu voltei para casa com uma roupa lenta que a escola me deu. Minha mãe ficou muito, muito pé da vida. E a escola tinha uma ameaça, porque tinha uma pedra e atrás daquela pedra tinha tipo uma bruxa, que se a gente fosse malvado, se a gente fosse desobediente, eles iam levar a gente lá. E nesse dia que eu fiz o xixi, eles me levaram lá e eu descobri que não tinha bruxa nenhuma. Mas minha mãe ficou bem brava porque eu fiz xixi na calça porque a professora não deixou. Aí eu lembro do Lá, Lé, Li, Lolu, eu lembro quando eu comecei a aprender a escrever. E aí, com 6 anos de idade, a gente mudou de prédio. A gente foi, eu continuava na Chiquitinha, minha primeira série a gente estava num prédio do lado, na mesma rua. E teve obra nesse prédio. Eram 2 salinhas, era uma salinha da primeira série e uma salinha da segunda série. Essa salinha da primeira série tinha que subir uma escadinha. Fizeram obra nesse prédio. E o que aconteceu? O chão desse coisa tinha uma terra que deu coceira no nariz de todas as crianças da época. Nossa, deu um trabalho. Minha mãe reclamou. Foi aí que eu comecei a dançar, porque lá em cima tinha a sala de aula, primeira série, segunda série. Eu tinha uns vizinhos, que eram o Léo e o Duda, que eram irmãos, que moravam no meu prédio, que o pai deles se chamava Manuel e era representante de laboratório farmacêutico. Ele tinha um Monza, e tinha a Anitta, que era mãe. E tinha um menino menor, que era o Vitor. Teve até um acidente na casa deles, que o nebulizador caiu e queimou o Léo todinho na barriga, assim, eu lembro disso. E eu lembro também do Léo estudando na segunda série, e eu achava muito curioso, porque na primeira série a gente fazia os deveres, e quando tinha a prova da segunda série, a professora falava assim: se você tiver dúvida, você olha no dicionário. Eu ficava muito curiosa, porque eu falava: gente, a resposta da prova tá no dicionário. Você pode fazer prova com consulta. Eu achava aquilo incrível. Eu não sabia o que era um dicionário, né? Porque eu estava aprendendo a ler na sexta série. Na primeira série, com 6 anos. Aí tinha as danças, né? Aprendi a dançar. Eu lembro de eu aprendendo a sambar. Eu lembro das apresentações. Isso aí eu tenho foto. Mas eu lembro de eu aprendendo a sambar. Eu lembro do meu corpo. Eu lembro que a minha professora, ela era bailarina. Ela tinha aquela saiazinha, envelope de sedinha transparente. Eu era louca por aquela saia. Eu era louca por aquele uniforme de balé. Eu falava: minha mãe, me bota no balé. Minha mãe chegou a me levar num negócio de balé no final da João Ribeiro, mas eu acho que a minha mãe não gostou da professora. Eu não tinha, não sei, a minha mãe tinha um pouco de dificuldade de me levar nos lugares. Eu não consegui fazer o balé, eu fazia balé moderno. Aí eu aprendia uma coisa meio jazz. Mas eu queria muito balé clássico, mas não consegui. Aí eu lembro, nessa primeira série, foi um período daquele que a criança fica muito apegada à mãe. Muito apegada à mãe. E minha mãe me deixava na escola, eu ficava muito apreensiva com medo dela não voltar para me buscar. Aí teve um dia que, eu não sei se ela chegou cedo, ou se eu demorei para copiar o trabalho do quadro, que eu fiquei numa ansiedade tão grande. E para ir embora tinha tipo um caminho, porque era uma casa de trás. Era numa rua, numa casa de trás. Eu saí tão que aí minha mãe buzinava. Aí o Duda desceu, o Rodrigo desceu, o Léo desceu, ficou eu esperando. Eu copiei aquele negócio igual uma louca e eu desci desesperada, com medo da minha mãe embora me deixar lá, que eu dei com a cara na parede e eu perdi os 2 dentes da frente, ficaram mole. Eu perdi os 2 dentes da frente antes de todo mundo. Eu fiquei com uma janela mó tempão.
Isso eu brincava muito no prédio, no play, eu brincava muito lá na casa da minha tia Shirley, que na casa da minha tia Shirley tinha um terreno com muitas árvores. Tinha mangueira, tinha tamarino, tinha cajá, tinha jambo, e tinha uma árvore na frente do terreno que ela tinha um lugarzinho assim, que era próprio para a gente sentar. Aí sentava eu e meu primo Rodrigo ali, a gente ficava na mureta olhando os carros passarem. Os carros passarem. A gente ficava brincando. Ele escolhia uma cor, eu escolhia outra. Era muito legal. E aí eu lembro que minha mãe falou: vou te colocar no colégio particular, num outro colégio, vai fazer prova. Aí eu lembro das pilhas, das provas anteriores para eu estudar para poder passar no metropolitano. Porque para passar no metropolitano tinha que fazer prova. Aí eu lembro do dia da prova. Gente, tinha um apinhado de gente naquele pátio. Tinha muita gente naquele pátio. Eu chorava porque eu tinha muito medo da minha mãe embora me deixar. Eu tinha muito medo da minha mãe embora me deixar. Isso aí eu já tinha 6 anos, né? Então eu fiquei. Eu não sei nem como é que eu passei. Eu passei. Eu era um ano adiantada, né? E eu passei. E aí eu fui estudar no Colégio Metropolitano. Eu acho que foi nesse período que a Sor foi embora e minha mãe nunca mais conseguiu encontrar uma boa empregada para cuidar de mim, porque eu aprontava. Eu tive uma dificuldade de comer, eu era chata para comer. Eu gostava muito de televisão. Eu comia na frente da televisão. Eu tenho essa memória de comer na frente da televisão. Eu lembro do meu quarto. Eu não dormia no meu quarto, tá? Eu dormia no quarto da minha mãe. Eu dormia com a minha mãe, porque meu pai não era casado com a minha mãe. Mas meu pai era presente. Eu lembro da figura do meu pai presente. Ele não trocava lâmpada. Assim, eu lembro dele chegar da rua, me buscar da escola, chegar na rua e ir no banheiro fazer um xixi. Eu estava igual um papagaio do lado dele, vendo ele fazer um xixi. Eu não lembro nem da pingola do meu pai, mas eu lembro de N vezes ele tá parado ali em pé fazendo xixi e eu no bidê do lado, conversando com ele de tão apegada que eu era esse pai. Aí eu fui pro Metropolitano. Assim que eu entrei no Metropolitano, eu fiz teatro. Era uma peça que tinha acho que uns 18 meninos e só eu e uma outra menina. Eram muitos ensaios. O palco era muito grande porque era numa quadra. O palco era dentro de uma quadra, da quadra que a gente fazia educação física. E eu era mãe de Jesus depois da Terceira Guerra Mundial. Gente, eu parei a Jesus com 6 anos de idade. Eu também tinha feito uma outra participação teatral, que eu também fui mãe de Jesus, que eu lembro do Manto Azul, no Difícil é o Nome. No Difícil é o Nome. Num clube que tinha lá em Pilares. Mentira, CCIP. Difícil é o nome, era a escola de samba. CCIP, que era o clube que tinha a equipe live de funk, que a gente adorava. Os baile funk do CCIP era incrível, era uma coisa que aparecia na televisão. Fiz natação no CCIP também. Mas na natação do CCIP eu bati com a minha cabeça, voltei para casa desesperada, não deixavam eu dormir, eu queria dormir loucamente, nunca mais voltei para natação. Fiz essa Mãe de Jesus, né, no CCIP, depois eu fiz essa peça que eu também fui Mãe de Jesus, eu parei em cena. Aí depois tinha a festa junina, na festa junina eu fui a noiva, isso aí eu tenho foto. Eu não lembro muito da quadrilha da noiva, mas eu lembro da minha mãe me maquiando lá em cima no camarim e botando cílio postiço em mim, eu tinha 7 anos de idade, tenho a foto. Ela pintou os meus dentes, ela fez uma Maria Chiquinha e ela botou um arame. Então, é muito engraçada aquela. E eu topava, né? Eu, palhaça. Eu lembro dessa noiva. Aí, sexta série, sétima série, eu adorava educação física. Adorava educação física. Minha melhor amiga da escola que eu lembro era a Alessandra. Ela morava na rua Adriano. Ela fez uma festa de aniversário, que eu fui para a festa de aniversário dela, e eu cheguei cedo, eu lembro de eu arrumar o cenário, de eu cortar as coisas, de eu preparar tudo, uma coisa de diretora. Eu arrumar tudo, eu fazer cartaz, eu cortar cartolina, fazer tudo para a festa de aniversário dela lá na Rua Adriana. Meu sonho era morar no Meia. Porque eu tinha inveja das pessoas que iam para a escola a pé, porque eu tinha que pegar carro e eu não podia andar de ônibus. Eu era uma criança que observava as outras famílias, porque a minha família não era uma família assim tradicional, né? Igual meus primos, que era casado, pai e mãe em casa, né? Eu observava muito isso, achava muito interessante, eu era muito curiosa, muito curiosa. Aí
Eu lembro de eu brincando de amarelinha nesse pátio do primeiro prédio da... Qual é o nome da rua? Joaquim Lopes. Acho que é isso. Ai, caramba. Do primeiro prédio do Metropolitano, que a gente fazia o primário lá. Eu lembro quando eu tive piolho, que eu tinha um cabelo imenso. Eu lembro do meu primeiro namoradinho, que eu era apaixonada por ele, chamava Vinícius. Muito bonitinho. Aí depois eu namorei um outro moço também chamado Leonardo. A gente se falava pelo telefone, era tão legal também. A gente namorava e falava pelo telefone. Aí eu tive piolho, eu tinha o cabelo imenso, muito bonito. Eu adorava quando minha mãe fazia escova no meu cabelo ficava liso, porque meu cabelo era indeciso. E ela demorava a fazer escova. Só que a minha mãe era do samba. Minha mãe gostava de beber e ela viajava com um negócio de fantasia de escola de samba. E aí ela me deixava na casa da tia Shirley, ou então me deixava com as empregadas. Então eu tinha muita falta da minha mãe, mas eu brincava muito com os sapatos dela. Eu lembro, eu cresci vendo a minha mãe na frente do espelho, fazendo maquiagem, tirando maquiagem, passando hidratante, passando demaquilante, botando cílio postiço, botando batom, porque minha mãe era professora de maquiagem, minha mãe não saía de casa sem maquiagem. Então tinha um banquinho do lado. E minha mãe também tinha uma cabeça de cera, tipo de manequim, porque minha mãe teve loja, né? Que eu brincava daquilo de Barbie Face, que na época tinha Barbie Face. Eu tinha Barbie também, eu lembro da Barbie. Minha mãe mandou vir a minha Barbie. Primeiro eu tive uma Barbie brasileira. Aí ela tirou lá do fundo do armário dela uma Suzy, que meu pai deu para ela. Eu destruí a Suzy, cortei o cabelo da Suzy. Aí ela me deu uma Barbie que veio dos Estados Unidos. A minha Barbie era bronzeada. As Barbie brasileiras eram brancas, a minha era bronzeada e loura, maravilhosa. Aí um dia, brincando com ela, eu taquei ela longe, eu quebrei a perna dela. A minha Barbie passou anos com elástico na perna. Até que um dia o meu tio, Carlos, consertou essa Barbie. Ela encaixou e, assim, foi um milagre de Deus que a minha Barbie se recuperou. Aí tinha a Barbie Face, tinha esses brinquedos da Barbie Face. E eu não tinha Barbie Face, mas eu usava essa cabeça de manequim que minha mãe tinha para maquiar. Porque eu não podia me maquiar, mas eu maquiava esse negócio, brincava com as gavetas de maquiagem da minha mãe. Eu ficava bem chateada, porque eu tirava as coisas do lugar e não botava. Mas era assim. Aí eu tive uma gata, que foi a Tigresa. A Tigresa, eu era apaixonada por ela. Eu joguei ela pro alto, ela desceu, veio arranhando a minha cara. Minha mãe ficou desesperada, deu a Tigresa, quase morri do coração. Eu era muito estudiosa. Eu gostava de estudar, eu adorava a escola. Aí um dia, e a minha mãe, quando viajava, sempre trazia uns presentinhos para mim. Minha mãe é muito sacana, muito engraçada, divertida. A minha mãe trouxe um brinquedo que era... Ai, gente, eu lembro da vergonha que eu sentia. Era um caixão de madeira, que você abriu o caixão, tinha um esqueleto, quando você abriu o caixão, o esqueleto tinha uma pingola que levantava. Eu levei isso para a escola. A diretora me chamou, gente, que vergonha. A criança de 8 anos de idade com uma brincadeira dessa, eu levei para a escola. Eu não lembro no que deu, qual foi a resposta da minha mãe, mas eu lembro da minha cara na frente da diretora nessa situação. A minha professora de matemática se chamava Marilena. Minha mãe é Marilene, aí ela usava aquele lápis de olho aqui embaixo que borrava, sabe? Ela também fumava muito, ela tinha cheiro de cigarro. Acho que todo mundo naquela época fumava, minha mãe também fumava, eu tinha ódio. Minha mãe pedia para eu descer para ir no boteco do lado comprar. Onde eu morava, lá na João Ribeiro, do lado direito tinha esse armazém do português, do lado esquerdo tinha um açougue que tinha as galinhas ali embaixo das gaiolas que eles matavam na hora. Eu nunca vi isso, mas a minha mãe pedia para descer para comprar carne, eu comprava essa carne moída. Aquele frango vivo eu nunca comprei, não. Andava mais um pouquinho, tinha uma sorveteria, que também era de um português, e do lado da sorveteria tinha um depósito de bebida que era do irmão do português. Aquela João Ribeiro era maravilhosa, assim. Eu lembro da ordem das lojas. Tinha papelaria, gente, eu amava aquela papelaria. Eu ficava horas naquela papelaria para comprar as lapiseiras, para comprar as canetas coloridas, para poder escrever no caderno. Do lado da papelaria tinha uma casa de macumba. Ai, que delícia aquele cheiro daquela casa de macumba. Eu entrava lá para comprar potinhos de cerâmica para pintar os potinhos. Eu adorava pintar aqueles potinhos de cerâmica. Aí mais adiante tinha uma outra loja que era uma loja de brinquedo. Aí ficava doido. Do outro lado da rua tinha um bar. E do lado desse bar tinha um sapateiro que era o Seu Cordeiro. Dia de sábado meu pai levava a gente para almoçar nesse restaurante. E
bebiam os goró. Depois que a gente saía dessa história, a gente ia no Seu Cordeiro, a gente comprava sapato. Aí meu pai comprava 500 quilos de sapato, sei lá, 3 pares de sapato para mim, 3 pares de sapato para minha mãe, 3 pares de sapato para minha prima, para meu primo. Meu pai comprava muitos sapatos. Eu lembro que meu pai comprava muitos sapatos no Seu Cordeiro. Porque na João Ribeiro tinha 190 onde eu morava, que era a minha calçada, né? Que tinha esses portugueses, e do outro lado da rua tinha a casa da tia Shirley, que era 167, que foi onde minha mãe cresceu, né? Aquele terreno ali era da minha avó. Minha avó, uma época, morou com a gente. Minha avó, uma época, morou com a minha mãe no apartamento. Ficou meio que no meu quarto. Eu lembro do meu quarto de criança, que tinha uns quadros, assim, de urso, uma cama de solteiro, mas eu nunca dormi naquela cama. Nunca dormi naquela cama. Ela virou o quarto da minha avó. Minha mãe arrumou o quarto de empregada, que era um quartinho fechado, porque os quartos de empregada desse apartamento não tinha janela. Minha mãe botou um vitrô e arrumou um quartinho que ficou para ser no meu quarto. Mas era o meu quarto que era só o lugar onde eu me vestia. Não era o meu quarto. Eu via televisão no quarto dela. Minha mãe era bipolar, então tinha períodos que minha mãe dormia. Se eu botasse uma televisão muito alta, ela tacava o sapato na minha cabeça, ela gritava, ela me expulsava. E a gente não tinha... A Atari começou nessa época. Eu me lembro de jogar Atari na casa do meu primo Rodrigo. Eu não me lembro de jogar Atari na minha casa. Engraçado, né? E o meu primo Leandro tinha o Odyssey, que era o concorrente do Atari. Então, foi bem nessa época. Então, era Barbie, eu estudava, eu brincava no play, brincava de correr, pular, me arranhar. Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, que eu andava com uma rodinha só, e o Dizinho era o vizinho da cobertura, que era amigo da Cristiane. Amigo não, irmão mais velho da Cristiane, que era minha amiga, que brincava comigo. Um dia ele tirou a rodinha da minha bicicleta, me empurrou e eu fui. Eu lembro dessa sensação maravilhosa, andar de bicicleta sem rodinha. Aí eu ganhei uma bicicleta no Natal. Natal era assim, eu ia dormir, a mesa estava posta, minha mãe fazia aquela mesa e tal. Eu acordava às 7 horas da manhã, desesperada, tinha o meu brinquedo na árvore. Não era na árvore, porque na casa da minha mãe, na sala, não tinha sofá. Era um sofá de cimento que minha mãe mandou fazer, que botou um carpete. Né? Então, aquele canto que ficava perto da janela, que minha mãe tinha muita planta, que minha mãe não regava, quem regava era eu, e aquele carpete quem varria era eu, tinha o meu presente. Aí eu ganhei uma bicicleta. Eu lembro quando eu ganhei essa bicicleta azul, ela era do meu tamanho. Eu devia ter meus 7 anos. Eu andava de bicicleta no corredor. No corredor do prédio eu andava de bicicleta. Eu morava no 402. No 403, que era a vizinha da frente, era a dona Marlene, que ela tinha 8 gatos. 8 gatos. Eu, às vezes, estava sem fazer nada, eu ia lá para casa da Marlene para ver ela cortar os fígados e as carnes mole, que eu não sei o nome daquelas carnes, que ela cortava horas e horas para os gatos, porque uma parte do apartamento dela era só para os gatos. O irmão dela, o seu Jorge, ia à praia para catar areia, para botar areia para os gatos, para o gato mijar, porque não vendia areia igual a gente hoje em dia, não. Aquela mulher era dedicada aos gatos. E os gatos... Tinha gato que era amoroso, mas a maioria deles eram ariscos. E ela me avisava. E eu lembro de eu na cozinha dela, conversando com ela, sei lá, olhando ela cortar aquelas carnes. Ela vendia prata também. Aí era um momento que eu ia para a sala dela, porque a casa era dividida. Quando eu ia para a sala dela, eu conseguia ver a minha casa, da casa dela, né, que era do meu andar, na sala dela. Porque da janela do meu apartamento, no 402, dava para ver, não era de frente, dava para ver a linha do trem. E o barulho do trem? Que era o dia inteiro, assim, passava o trem. Era um trem de carga. Eu ficava esperando para ver se passava trem de gente, mas não, era trem de carga. Então eu andava com essa bicicleta no corredor. No corredor. Aí depois minha mãe levou essa bicicleta lá para casa da tia Shirley. Aí o Rodrigo, meu primo, ganhou uma bicicleta também. Só que a dele era mountain bike, que era maior, vermelha. Ele gostava mais da minha, eu gostava dele. A gente corria, andava naquele terreno. Polícia e bombeiro, um seguindo o outro seguindo um seguindo o outro, assim, incansavelmente. 7, 8 anos. Vou parar por aí, deu 25 minutos. É porque eu ouvi
numa palestra da professora Lucilena, que fizeram um estudo dizendo que botaram uma pessoa para contar todas as memórias dela e acho que deu no máximo 4 horas de memórias. E eu tenho uma sensação de que eu tenho 5 anos de memória na minha cabeça. E aí eu estou registrando. Vou parar por aqui porque acho que 8 anos, até os 8 anos, acho que eu já lembrei de bastante coisa. Já pensou se eu volto aqui para. Tá, 8 anos.